Olá para você que chegou até aqui no segundo episódio do Conversa com o Condege. Nesse bate-papo falamos sobre justiça, cidadania, direitos humanos e tudo que é discutido nas reuniões do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Eu sou Vanessa Fernandes. Eu sou Rui Silva e o Conversa com o Condege começa agora. E nesse episódio vamos sair dos estúdios da Rádio DPE de Roraima e vamos lá para a Bahia, com a Defensora Pública Geral baiana e vice-presidenta do Condege, Firmiane Venâncio. É isso mesmo, Vanessa. E tem outra. Quem vai comandar o bate-papo é a nossa amiga da Defensoria Pública da Bahia, a jornalista Tunísia Cores. Oi, Tunísia, o comando é com você. Olá, Vanessa. Olá, Rui. Estamos aqui começando a segunda edição da Conversa com o Condege. Vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu já estou aqui no estúdio com Firmiane Venâncio, Defensora Pública do Estado da Bahia e vice-presidenta do Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Gerais. Nós vamos iniciar essa conversa com o Condege abordando a participação feminina nos espaços de poder. Hoje, Firmiane, a diretoria executiva do Condege é formada majoritariamente por mulheres e essa também é uma marca da sua gestão aqui na Bahia. Então, queria que você falasse um pouco, de como que a senhora avalia esse avanço da participação feminina. Primeiro, é uma satisfação poder conversar com vocês sobre esses temas relativos ao Condege. É uma honra também fazer parte dessa diretoria que tem um compromisso muito grande com a promoção dos direitos humanos e de dar exemplo também para as demais defensorias públicas acerca dos espaços de poder poderem ser ocupados por mulheres. Essa nova diretoria do Condege traz esse modelo, Nós somos 3 defensoras públicas gerais, uma defensora pública geral da Bahia, uma defensora pública geral do Mato Grosso e uma defensora pública geral do Rio de Janeiro. E fechando essa composição, nós temos o nosso presidente, Oleno, defensor público de Roraima, e o nosso amigo também, o defensor público geral do Maranhão, Gabriel. Então, nós 5 fechamos essa diretoria com o compromisso de ter uma escuta muito paritária acerca de todos os temas, Nós, evidentemente, temos alguns desafios ainda, mas nós buscamos, dentro da diretoria, buscar alcançar um consenso para poder fazer com que os temas de relevância nacional, em termos de defensoria pública, possam ser dialogados com os demais defensores públicos gerais e nós possamos avançar nas pautas que visam o fortalecimento da defensoria pública no âmbito nacional. Qual é a percepção sua sobre a sororidade, a empatia, o acolhimento das mulheres nesses espaços e como que isso se reflete na construção de uma defensoria pública mais participativa e mais inclusiva? Eu costumo dizer que esse nosso momento no Condege, mas não apenas lá no Condege, mas em toda a defensoria pública brasileira, ele é extremamente pedagógico. Nós estamos num processo também de aprendizado, de conviver cada vez mais com mulheres nos espaços de poder, mas vivendo um momento na sociedade em que isso é visto de uma outra forma, em que os olhares são mais críticos sobre a nossa atuação, em que as cobranças também são maiores, em que nós estamos o tempo todo vivendo um momento de teste, de avaliação constante para saber se nós, de fato, temos competência, conseguimos comprovar a nossa competência para estar nesses espaços. E, evidentemente, todas as instituições possuem visões políticas diversas dentro de cada estado. E isso impacta também na forma como defensoras públicas gerais são ou não pressionadas durante o seu mandato. A gente identifica isso com uma tranquilidade muito grande, porque nós somos uma instituição que, de fato, deve estimular o pensamento crítico sobre defensoria pública, mas, ao mesmo tempo, nós temos identificado, ao menos dentro do Condege, nós temos uma postura de uma escuta muito grande das nossas colegas defensoras públicas gerais. Um apoio muito grande de uma a outra nos momentos de dificuldade, nos momentos de compreender como é a nossa presença também à frente das defensorias públicas gerais do país. E aí poderia ser perguntado, poxa, mas não é a primeira vez que existem defensoras públicas gerais à frente do Condege. Não, não é. Mas é o que eu digo, o aprofundamento da discussão sobre as questões de gênero, sobre feminismo do Brasil, elas são muito mais profundas hoje em dia. O olhar também sobre as nossas gestões são diferentes, As cobranças também são diferentes. E isso impacta, evidentemente, nesse sentimento, que nós, porventura, sentimos ou também não sentimos em relação ao que outras mulheres percebem da nossa gestão. É um processo que eu costumo dizer que é de constante avaliação. Todas as minhas ações como uma defensora pública geral feminista, declaradamente feminista,
passam sim pelas lentes de gênero, passam sim pelas lentes dos direitos humanos. Então, todas as minhas manifestações, cada ato que eu vou, cada despacho, eu busco colocar à frente essa lente de gênero e de direitos humanos. Então, isso impacta, evidentemente, em como a Defensoria Pública da Bahia é percebida nos seus processos também decisórios e de encaminhamento também de soluções ou de problemas, junto, inclusive, a outros poderes constituídos. É muito importante, de fato, esse acolhimento e essa troca, né, de experiências, essa escuta é fundamental. Falando um pouco sobre a pauta orçamentária, que é um tema super importante para a Defensoria. Bom, a Defensoria Pública é a instituição que tem menos orçamento entre aquelas, né, do sistema de justiça. Você, enquanto Defensora Pública Geral da Bahia, tem realizado diversas articulações com deputados e senadores para poder ampliar os recursos financeiros da instituição. Maravilha. Esse realmente é um dos maiores problemas que as defensorias públicas do Brasil enfrentam. Os dados, todas as pesquisas nacionais demonstram que as defensorias públicas possuem 1/3 do orçamento dos ministérios públicos estaduais e 1/10 do orçamento dos tribunais de justiça dos estados. Então, nós saímos um pouquinho atrás para realizar essa política pública de acesso à justiça, para poder dar cobertura a todas as comarcas que nós precisamos cobrir, como determina a Emenda Constitucional 80 de 2014. Então, nós iniciamos a nossa gestão buscando fazer, evidentemente, um estreitamento do diálogo com os parlamentares. Participamos também de um diálogo muito próximo com o chefe do Executivo aqui na Bahia, no sentido de, junto com as outras instituições, dialogar sobre o modelo de formação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de como construir uma proposta orçamentária que chegue mais próximo das nossas necessidades. Nós avançamos um pouco aqui na Bahia. Nesse ano de 2023, a LDO trouxe um formato de cálculo da cota, que vai fazer com que a Defensoria Pública avance mais de 16% do orçamento para 2024. Nós sabemos que isso ainda é insuficiente para fazer aquilo que a instituição precisa entregar, então nós estamos dialogando com deputados estaduais aqui na Bahia. Nós tivemos a apresentação, inclusive, do nosso relatório de gestão, dos 6 primeiros meses de gestão, exatamente para mostrar aquilo que a Defensoria Pública consegue fazer, o impacto que ela gera na vida das pessoas no estado da Bahia e, sobretudo, a potencialidade que ela pode alcançar se nós tivermos investimentos. Esse diálogo, ele iniciou-se aqui na Bahia com os deputados estaduais e nós fomos a Brasília também fazer esse estreitamento com os deputados federais, tanto aqueles que fazem parte da base do governo, quanto aqueles que fazem parte da oposição, porque todos são deputados e deputadas do povo da Bahia, estão ali para servir o povo da Bahia e a Defensoria Pública tem sido extremamente bem acolhida. Nós temos, felizmente, sido uma referência nacional em termos de expansão dos nossos serviços, em termos de discussão de temas que são importantes para o Estado brasileiro. Nós participamos, muitas vezes, da definição de temas que impactam na vida de diversas pessoas, de diversos grupos vulnerabilizados. Nós falamos sobre a questão indígena, nós falamos sobre a questão racial, nós dialogamos sobre a violência de gênero, todas as espécies de discriminação em relação à população LGBT. Então, a Defensoria Pública é a instituição que mais toca próximo desses temas que são tão caros para a sociedade brasileira na atualidade. Nesse aspecto, nós fomos extremamente bem acolhidos pelos deputados e deputadas que nos atenderam na Câmara Federal. Tivemos um diálogo também com senadores em relação a pautas da Defensoria Pública. São sempre momentos em que a gente possibilita haver uma troca de informações, né? E faz com que pessoas que estejam do lado de fora da instituição, que nós ouçamos o que é que elas veem da Defensoria Pública. E é fantástico ouvir o feedback, ouvir também as críticas, as sugestões. Essa é uma gestão que tem se colocado, Tonísia, muito próxima dos municípios, né? Nós temos dialogado demais com os vereadores, com os prefeitos nos municípios, onde as políticas públicas de fato são realizadas, são concretizadas. A gente sabe que o estado da Bahia tem essas dimensões realmente continentais e é preciso que nós estejamos em constante diálogo com aqueles e aquelas que fazem a política nas menores unidades de gestão desse estado, que são exatamente os municípios. Então, a gente tem feito esse diálogo e tem sido muito positivo também na compreensão de que eles podem nos ajudar a expandir a Defensoria Pública, conversando também com os deputados que fazem parte ou que auxiliam, ou que são da base daqueles municípios, para que nós fortaleçamos a presença da nossa instituição nesses locais. Então, é um diálogo constante, é algo que eu particularmente gosto muito de fazer, porque nós temos muito para dizer, muito para mostrar acerca dos serviços, do bem que a Defensoria Pública faz para a vida das pessoas vulnerabilizadas quando os serviços dessa instituição chegam para elas. Eu acho que é importante destacar também que, mesmo com essa questão da limitação orçamentária, a Defensoria já alcança 60%, né, mais de 60% da população do Estado. Então, é um número expressivo
E a gente tem que exaltar, porque, afinal de contas, a Defensoria está levando, de fato, o acesso à justiça para a população, né? Mas precisa ainda de mais orçamento, precisa ainda elevar esse trabalho, que já é grandioso, para um outro patamar com a questão orçamentária. E a gente precisa também buscar valorizar as pessoas que prestam esse serviço dentro da Defensoria Pública. Então, a busca também, esse diálogo sobre fortalecimento orçamentário, passa também pela necessidade de nós fortalecermos os defensores e defensoras, os servidores que fazem parte da casa, fortalecer os nossos colaboradores, pleitear também a necessidade que a Defensoria Pública da Bahia tem de uma lei de cargos e salários para servidores. Então, a gente precisa de uma equipe de apoio que seja permanente. Nós vivemos ainda algumas dificuldades nesse sentido. Então, quando nós falamos de orçamento, nós estamos falando dos serviços que a gente pretende expandir, mas também da qualificação e do respeito àqueles profissionais, aqueles homens e mulheres que fazem a Defensoria Pública acontecer e fazem esse serviço chegar a quem mais precisa. Nós temos tido esse cuidado de fazer uma defensoria para a gente, tanto para a gente que nós atendemos, quanto para aqueles e aquelas que fazem esse trabalho cotidianamente. Tunísia, é incrível que mesmo em estados diferentes, as defensorias públicas têm diversas semelhanças. Acredito que um ponto fundamental para a ampliação do serviço da nossa instituição é esse diálogo com os poderes executivo e legislativo, destacado pela defensora pública Firmiani. O que você acha, Rui? Com certeza, Vanessa. Inclusive, gostaríamos de ouvir a visão da doutora Firmiani sobre as unidades móveis das defensorias que conseguem atingir milhares de pessoas em vários locais e se essa articulação com os poderes se apresenta como algo fundamental nesse contexto. Retornamos agora aos estúdios da Defensoria da Bahia. Somente a Defensoria Pública tem a possibilidade de estar presente, mesmo seja presencialmente, com constância, seja através dos mutirões, fazendo exatamente esse encontro, né, das informações que são fornecidas, que estão ali dentro dos sistemas, mas aquelas que a gente identifica logo fazendo a nossa visita. E nós temos tido, felizmente, as portas abertas de todas as unidades prisionais do Estado para nós fazermos esse trabalho. Nós sabemos que isso demanda também da estrutura da Secretaria de Assuntos Penais do Estado, porque nós ficamos muitas vezes uma semana inteira mobilizando, não é, aquela unidade prisional, o levantamento das pessoas, o encaminhamento também dos internos, a presença ali dos defensores e servidores da Defensoria Pública para serem atendidos. Não é um atendimento pequeno, nós fazemos um atendimento também com uma análise social desses internos, saber o porquê dessas pessoas estarem ali, terem ingressado, né, no sistema penal. Eu acho importante que a Defensoria Pública possa fazer esse trabalho, porque é a instituição mesmo que tem esse lado, o lado de defender aqueles que estão respondendo a algum processo e buscar viabilizar, através da sua presença, de uma presença do Estado, do sistema de justiça, a percepção pelo assistido de que ele não está só, de que ele pode refletir sobre o fato que cometeu e de que tem uma instituição que pode trazer a visão dele dos fatos para dentro do processo e para o sistema prisional. Então, assim, esse trabalho itinerante, ele é fantástico. Os dados, eles são extremamente relevantes, mas eles são a qualidade do serviço, o impacto que essas ações geram. Mesmo quando os dados, mesmo quando a quantidade de atendimentos, ela não é uma quantidade, muitas vezes, que a gente esperava, ou mesmo quando ela supera a quantidade que a gente esperava. Os números, eles falam muito, mas a qualidade do serviço, o impacto desse serviço chegando para a população de maneira itinerante é inacreditável. E eu sei que não é só a Bahia que faz isso. Diversas defensorias públicas têm suas unidades móveis de atendimento, não é? Fazem atendimento, inclusive, por exemplo, defensorias públicas que estão localizadas, né, que têm distâncias muito maiores ou que só podem ser percorridas através do deslocamento por rios, no norte do país, por exemplo. A gente sabe o trabalho importante que a Defensoria Pública brasileira faz, né, nesse trabalho itinerante, perceptível e que é muito nosso, é uma característica muito da nossa Defensoria Pública brasileira. Bom, comunicação é uma das marcas da sua gestão. A senhora tem uma visão muito estratégica, né, sobre a importância de trabalhar a comunicação para que as pessoas conheçam a Defensoria, para que ela possa alcançar, de fato, a população. Eu estive recentemente em Belém do Pará, no Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, e lá nós tivemos resultados expressivos, né, das defensorias. A Defensoria Pública da Bahia foi premiada, a Defensoria Pública de Goiás, a Defensoria Pública do Tocantins. Então, eu quero que você comente um pouco sobre essa sua visão estratégica para o público que nos assiste e também para os defensores e as defensoras públicas gerais. Opa!
Eu fico muito feliz de falar desse tema porque eu sempre acreditei que a promoção dos direitos humanos e do acesso das pessoas, da população aos direitos, ela não se faz na Defensoria Pública somente através do trabalho cotidiano dos defensores e defensoras. A comunicação é um exemplo, é uma forma de nós fazermos a promoção dos direitos humanos. E fazer a educação em direitos de maneira lúdica, de maneira diversa também, porque nós utilizamos as diversas ferramentas que nós temos utilizado aqui no estado da Bahia. Eu chego para esse momento aqui muito feliz, primeiro porque nós somos premiados, na verdade, nós somos campeões aí da Combrascom, com a matéria linda, com a série de matérias, na verdade, que tocam muito forte sobre um tema relevante no Brasil, né, que são as pessoas que furtam por fome. E somente a Defensoria Pública tem essa visão, né, de trazer a história daquela pessoa para dentro do processo e a forma como a nossa Ascom conseguiu construir essas matérias, mostrando os dados, mostrando as dificuldades e o quanto as desigualdades sociais impactam, inclusive, no inchaço do sistema prisional brasileiro. É uma série fantástica. Então, somente a comunicação consegue trazer de forma leve essas informações. Os processos, eles não vão conseguir fazer isso. A nossa atuação nos processos é uma atuação bastante formal. A Ascom consegue, a Ascom das Defensorias Públicas, mas eu falo aí da nossa Ascom aqui da Defensoria Pública da Bahia, tem uma capacidade de transformar um tema que muitas vezes é difícil de ser tratado, é difícil, inclusive, de ser traduzido para todos os públicos que procuram a Defensoria, e nós conseguimos fazer através dos posts, das campanhas que a gente faz nas nossas redes sociais. Nós conseguimos fazer através dos documentários que nós produzimos pela nossa assessoria de comunicação também. Lançamos mão de um podcast que eu sou fã de podcast, então já digo logo, o nosso podcast é um dos melhores podcasts que falam sobre o sistema de justiça no Brasil. Digo isso muito envaidecida por nós conseguirmos manter a continuidade. Podcast exige uma pesquisa, exige uma elaboração, e nós temos conseguido ao longo dos anos manter essa frequência, trazendo discussões, debates, temas interessantíssimos através dos nossos episódios. Nós temos episódios com visualizações, com número de visualizações espetaculares, assim como as nossas plataformas, né, as nossas redes sociais. Eu acho que é uma forma de alcançar o nosso público-alvo que somente com um trabalho processual ou com um trabalho de atendimento ao público cotidiano a Defensoria Pública não conseguiria. Investir na comunicação das Defensorias Públicas, na verdade, não é criar despesa, na verdade, é fazer com que a Defensoria Pública potencialize o seu serviço, chegue a mais pessoas. Muita gente conhece a Defensoria Pública da Bahia pelas redes sociais e depois é que ela acessa os nossos serviços. Entende melhor o que é a Defensoria Pública depois de acessar as nossas redes, de assistir os nossos programas, depois de acompanhar os nossos podcasts. Eu acho que todas as defensorias públicas do Brasil precisam, e realmente a gente sabe das limitações que nós temos orçamentárias, muitas vezes, para montar uma estrutura, para montar uma equipe de qualidade. Na Bahia, a gente sabe o que é que a gente vive, né? É uma Ascom que funciona muito bem, mas que, infelizmente, pelo fato de nós não termos uma estrutura de cargos e salários dentro da Defensoria Pública, já estabelecidas por lei, a gente tem uma mudança constante dos quadros da nossa Ascom, mas a gente consegue manter uma linha de atuação, de construção das matérias também, que é extremamente respeitosa com o público-alvo, extremamente respeitosa com os defensores e com os servidores também da instituição, que buscam visibilizar essas histórias e fazer com que a Defensoria Pública entre, digamos assim, no inconsciente coletivo das pessoas. Nosso desejo maior, eu acho que o que toda Ascom de Defensoria Pública espera é chegar num lugar e as pessoas saberem exatamente o que é que a Defensoria Pública faz. Qual é o serviço que a Defensoria Pública proporciona. Acho que no dia que a gente conseguir isso, dos mais de 14 milhões de baianos e baianas, a Ascom da Bahia, da Defensoria Pública da Bahia, vai ter alcançado seu maior objetivo. Então, é importante investir, é importante nós termos estrutura. Hoje aqui nós estamos falando de um estúdio, a Defensoria Pública da Bahia investiu, inclusive, nessa estrutura, né? A gente sabe que as coisas vão ali levam um tempo para ficarem prontas, às vezes a gente quer que elas fiquem prontas em um ano, a gente só consegue depois identificar os resultados 3 anos depois. Chegar nesse ponto, Tunísia, em que a gente se encontra hoje, só foi possível também porque a visão sobre comunicação dentro da Defensoria Pública tem sido uma tônica das últimas gestões da Defensoria, né? A gente sabe disso. Eu chego para ser defensora pública geral com um histórico de fortalecimento da assessoria de comunicação absurdo.
com a presença de profissionais premiados, renomados. Hoje aqui nós temos uma defensoria, uma Ascom premiada nacionalmente. Então, assim, é algo que nos anima muito, mais ainda, a enxergar nesse espaço das defensorias públicas, na comunicação, uma forte aliada para a gente fortalecer as defensorias públicas. E, Firmiane, você é uma pessoa que já tem 23 anos de carreira, né, como defensora pública, já foi subdefensora pública geral da Bahia, diretora da Escola Superior, criadora do Núcleo de Defesa das Mulheres, o NUDEM. Então, tem uma vasta experiência, uma vasta trajetória dentro dessa instituição. Então, qual é a sua perspectiva futura para as defensorias públicas, para a Defensoria Pública da Bahia? Olha, eu já sou uma veterana, então, né? Os dados demonstram isso. Tem algumas coisas que ficaram de fora dessa lista, Tonise, que eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte. Nós iniciamos aqui em 2002 a primeira concepção de núcleo de direitos humanos da Defensoria Pública Brasileira. Por 2 vezes eu fui eleita membro do Conselho Superior da Defensoria Pública pelos colegas defensores públicos. Fico muito feliz de, nas 2 oportunidades como conselheira eleita, ter participado, ter contribuído para um voto extremamente importante que dizia respeito à contagem do tempo de licença maternidade como efetivo exercício para defensoras públicas. A ausência desse direito levava a uma distorção muito grande de defensoras públicas mulheres que engravidavam durante o estágio probatório ficarem atrás dos colegas homens na lista de antiguidade, na possibilidade de ascenderem na carreira. Então, o reconhecimento da licença maternidade como efetivo exercício na carreira possibilitou que defensoras públicas pudessem concorrer em igualdade de condições com os defensores públicos homens que tenham ingressado na mesma época, no mesmo momento na carreira. Então, isso foi algo paradigmático e fico muito feliz de isso ser algo que tem impactado na vida das pessoas e de ser algo debatido também em outras defensorias públicas. E tive a felicidade também de participar da construção dos regimentos internos do Conselho Superior, do regimento interno da Defensoria Pública da Bahia. Fizemos ali um esforço, né, muito grande para poder normatizar, disciplinar o funcionamento dessas instâncias extremamente importantes, tanto o Conselho Superior quanto a própria Defensoria Pública. Evidentemente que não foi um esforço só meu, mas ter feito parte desse colegiado nessa época, produzindo isso foi extremamente importante. Eu digo isso porque eu acredito muito naquilo que se faz coletivamente. Tudo isso que você mencionou só foi possível. O desempenho dessas funções, aquilo que nós conseguimos avançar nelas, por exemplo, a implantação da nossa política de equidade de gênero na Defensoria Pública, quando eu era subdefensora pública geral, a posse popular de defensores e defensoras que nós inauguramos na Defensoria Pública da Bahia, um curso de defensoras populares com esse viés mesmo, voltado para a formação popular em direitos para mulheres, lideranças mulheres, porque nós compreendemos que são as mulheres que têm uma facilidade maior de transmitir esse conhecimento nas suas comunidades, de centralizar também essas informações e poder auxiliar outras mulheres a acessarem seus direitos. Então, nós temos uma felicidade muito grande de ter construído ao longo desses anos projetos e atuações como o estágio especial para adolescentes com autismo na Defensoria Pública. Estou falando de iniciativas que são reconhecidas nacionalmente, inclusive. A nossa atuação também nos conflitos fundiários, que foi reconhecida nacionalmente no Prêmio Inovar. Então, são dados e, enfim, são retratos de uma história de uma defensora pública que tem muito orgulho dessa instituição, desse grupo de pessoas que fez a defensoria, viu a defensoria ainda muito pequena, muito encolhida no ano 2000, ainda ali se fortalecendo, se construindo, e chega em 2023 com a possibilidade de dar talvez a sua derradeira contribuição à frente de um cargo na defensoria pública, no sentido de contribuir como uma gestora, como a capitã, digamos assim, desse barco, compreendendo quais são os desafios da atualidade também que a Defensoria Pública da Bahia e brasileira vive. E nesse sentido a gente precisa pensar muito, eu falei aqui muito em conjunto de normas, em organização da Defensoria Pública. E se você me perguntar o que é que eu imagino de mais importante para a Defensoria Pública, não só da Bahia, mas do Brasil para os próximos anos, é a necessidade de nós termos uma unidade institucional, de nós termos uma cara definida, de nós termos uma identidade definida.
Eu acho que isso só vai ser possível a partir do momento que nós tivermos um Conselho Nacional de Defensorias Públicas. Assim como nós temos o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, nós precisamos ter um órgão que seja capaz, né, de organizar nacionalmente a atuação das defensorias públicas, que seja capaz de defender nacionalmente prerrogativas dos membros da instituição, seja capaz também de corrigir os eventuais desvios de atuação de defensores e defensoras, mas, sobretudo, um órgão, um conselho que consiga potencializar e nacionalizar os projetos que as defensorias públicas têm desenvolvido em cada estado. Você vê que nós falamos aqui de diversas atuações itinerantes. Imagina se nós tivermos uma concentração, uma organização nacional dessas atuações itinerantes. Se nós tivermos uma organização, uma concentração de formatos de expansão da Defensoria Pública nacionalmente. Como nós vamos conseguir avançar, tornando muitas vezes o custo da nossa atuação mais barato para própria Defensoria, mas para o Estado brasileiro como um todo. Esse momento de nós refletirmos sobre um Conselho Nacional, ele tem sido bastante debatido nas defensorias públicas, na nossa Associação Nacional, com a Defensoria Pública da União também. E eu acho que o grande momento que a Defensoria Pública brasileira espera e precisa viver é esse momento, né, da criação de um espaço, de um coletivo nacional para refletir sobre os destinos e a política de acesso à justiça por meio da Defensoria Pública brasileira. Acho que se tiver alguma coisa se você me perguntar se tem alguma coisa que eu desejo para o futuro das defensorias públicas, esse é o meu desejo, de que nós consigamos concretizar esse sonho de implantar um Conselho Nacional de Defensorias Públicas no Brasil. Perfeito, então o futuro nos aguarda e vamos em busca, né, dessa conquista importante. Batemos um papo com Firmiane Venâncio, Defensora Pública Geral da Bahia, vice-presidenta do Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Gerais, e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Queria dizer que a Defensoria Pública é uma instituição que não existe somente do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do ideal, mas a Defensoria Pública é uma instituição que se faz no cotidiano do trabalho de diversos colegas. E eu queria, primeiro, agradecer ao trabalho que todos os colegas da Bahia e que os colegas do Brasil fazem cotidianamente para fortalecer a Defensoria Pública brasileira, para levar os nossos serviços com qualidade aos nossos assistidos. Muitas vezes com dificuldades estruturais, muitas vezes nem tão satisfeitos com o momento em que se vive em termos de valorização da carreira, mas sempre pensando num objetivo maior, que é nós fazermos com que as pessoas que mais precisam tenham igualdade de acesso à justiça, igualdade de acesso a direitos, tanto quanto as pessoas que têm condição financeira de poder constituir um advogado privado ou de poder defender diretamente os seus direitos. Então, a Defensoria Pública é feita por defensores e defensoras, servidores e servidoras que diariamente, arregaçam as mangas para fazer o acesso à justiça chegar nos mais diversos locais do Brasil. E na Bahia nós temos vivido um momento cada vez maior de presença da Defensoria Pública. E eu agradeço muito ao trabalho que as assessorias de comunicação têm desempenhado nesse sentido. Então, vamos viabilizar cada vez mais, vamos buscar disseminar cada vez mais através do nosso trabalho aquilo que a Defensoria Pública traz e as mudanças de vida que a presença da Defensoria Pública possibilita para as pessoas. É isso aí. Muito obrigada. Eu sou Tunísia Cores, jornalista da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e nós ficamos por aqui com a segunda edição da Conversa com o Condege. E voltamos aqui para os estúdios da DPE Roraima e eu já estou ansioso pela próxima entrevista. Eu também, Rui. E se você que está assistindo não quer perder os próximos episódios, nos siga nas redes sociais do Condege, da DPE da Bahia e das demais defensorias públicas espalhadas pelo Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Tchau.